Vamos lá, galera. Questão de número 22 é uma questão muito importante porque fala sobre reta tangente. É um tema aí que está aparecendo toda semana de alguma forma, então é importante a gente estar ligado. Se for parar para lembrar, na semana passada eu fiz uma questão que foi a questão 29. A questão 29, nessa questão 29 eu falei um procedimento que foi um procedimento para questões de reta tangente. Só que esse procedimento para questões de reta tangente não é para a questão do tipo A22, é para a questão do tipo 23. E aí eu, inclusive, daqui a pouco aqui já abriu a apostila, eu vou ler o enunciado da questão 22, vou ler o enunciado da questão 23, eles são enunciados que são parecidos, mas que na verdade na hora de resolver são coisas completamente diferentes. A questão 22 é um tipo de questão de reta tangente, a questão 23 é um outro tipo que tem a ver, na questão 23 ela tem a ver com a questão 29, né? O processo para resolver a 23 é o mesmo processo para resolver a questão 29. Aí vamos ver primeiro aqui a questão 22. O enunciado da 22 foi: a reta tangente é a curva de equação. Você vê que ele nem diz que é elipse, né? Ele dá a curva de equação, ponto. No ponto P, aí ele deu o ponto. Então, observe o termo que ele usou. Ele perguntou qual é a reta tangente, a curva, no ponto. Quando o enunciado diz isso, a reta tangente é a curva no ponto, isso quer dizer que esse ponto aí que foi dado enunciado, ele está na curva. No caso, como a curva é uma elipse, esse ponto está na elipse. Então, na questão 22 é essa figura aqui. Eu tenho uma elipse e o ponto P é um ponto da elipse. Aí eu quero saber qual é a reta tangente lá, a elipse que passa por esse ponto. Vou ler agora o enunciado da questão 23, para você ver que, apesar de ser parecido ao enunciado, a interpretação e a resolução são bem diferentes. O que ele diz, ó, na questão 23 agora, né? Se você não tiver com a apostila, dá um pause aí e para ver o enunciado da 23. Na 23 ele escreveu: obter as tangentes. Então primeiro que já muda, né? Ele falou as tangentes, aqui ele falou a, aqui na 23 ele fala a, ele usou o plural, que passam pelo ponto, que passam por P, que lá na questão 23 é o ponto 7,2. É bem parecido, mas aqui ele disse a tangente no ponto. Na questão 23 ele falou a tangente que passa pelo ponto. Na questão 23, se você for olhar o ponto que ele deu e a equação da elipse que ele forneceu, você vai ver que o ponto não está na elipse. Aqui, por exemplo, se você substituir o x por 3 e o y por 12/5 e faz a conta, você vai ver que essa conta para esses números vai dar 1. Você consegue conferir na conta aí que esse ponto P é um ponto da elipse. E eu nem precisava tentar conferir, né? Porque a própria forma como ele escreve, se reta tangente no ponto, isso já é indicativo de que o ponto é um ponto da curva. Na questão 23, ele pergunta quais são as tangentes à elipse que passam pelo ponto. Então, se você for olhar, eu estou mudando o termo tangente no ponto para o termo tangente pelo ponto, ou que passa pelo ponto. É quase igual, né? Você vai, pô, que isso? É mesmo enunciado. Parece ser o mesmo enunciado, mas não é. Só o fato de eu ter mudado um pouquinho a forma de escrever já muda completamente a interpretação do problema. Então, nessa questão 22, o ponto P é um ponto da elipse. Na questão 23, o ponto P é um ponto fora da elipse. E aí é por isso que ele coloca no plural o enunciado da questão 23. Porque a partir de um ponto que está fora da elipse, eu consigo traçar uma tangente por cima e uma tangente por baixo. Eu consigo traçar duas tangentes. Agora, no caso da questão 22, como o ponto está na elipse, a reta tangente é única. Eu não tenho mais de uma reta tangente para traçar ali. É aquela ali e pronto. Então, na questão 23, nela você pode usar o procedimento que eu usei para resolver a questão 29. Então, um dos vídeos da semana passada, em um dos vídeos da semana passada eu resolvi a questão 29. Quando eu resolvi a questão 29, eu falei para vocês um procedimento para resolver a questão de reta tangente. Aí esse procedimento lá da questão 29, você pode aplicar para a questão 23. Aí você que está aí ávido pelo saber, eu sei que você vai
parar para tentar resolver a questão 23, e se não conseguir, você vai dar uma olhada na 29 novamente para ver como é que faz. Agora a questão 22 é outra coisa. A questão 22, na verdade, é até mais fácil. Porque na questão, quer dizer, é mais fácil porque existe uma fórmula pronta, né? Para resolver a questão 22, como um ponto está na curva, a gente tem uma fórmula pronta, que inclusive eu já falei também, mas não falei em elipse. Eu falei dessa fórmula que eu vou falar novamente aqui, em circunferência. Porque quando eu estava resolvendo as questões de circunferência, teve uma questão lá de equação de circunferência, que foi uma das questões do final, uma questão bem difícil por sinal, que no final das contas pediu reta tangente. E pediu reta tangente a um negócio que não era uma circunferência, era uma elipse. Então lá no capítulo de circunferência, teve uma questão bem difícil que precisou do que eu vou usar agora. Mas aí agora eu vou relembrar, né? Vou relembrar porque eu sei que você é ingrato, você não lembra, então eu lembro aqui, ó. Então, elipse, circunferência, que a gente já viu, ou hipérbole e parábola, que a gente vai ver, todos eles, no final das contas, têm essa cara aqui. Todos eles são equações que têm alguma coisa com x ao quadrado, alguma coisa com y ao quadrado, e aí pode ter alguma coisa com x e com y e uma constante. Essa elipse não tem nada com x e y puro, né? Só tem x ao quadrado e y ao quadrado, porque vai ser uma elipse com centro na origem. Mas se ela não tivesse centro na origem, ela também teria um pedaço, uma parte com x e y. Então, essa cara geral aqui é uma cara de uma curva que pode ser elipse, hipérbole, parábola ou circunferência. Então, isso aqui é uma fórmula poderosa que você consegue achar a reta tangente. Eu estou fazendo a questão para elipse, mas se por acaso isso aqui fosse uma equação de hipérbole, que a gente nem viu ainda, teria como fazer também. Se fosse uma equação de parábola, que a gente também vai ver, também eu poderia usar a mesma coisa. Inclusive foi por isso que eu usei essa fórmula quando eu fiz lá a questão de circunferência. Porque na questão lá que eu fiz, uma das questões finais do capítulo de circunferência que a gente fez, a gente conseguiu resolver a questão que no meio da questão começava com circunferência, mas passava por elipse, mas a gente conseguiu resolver a questão mesmo sem ter visto o capítulo de elipse, porque essa fórmula aqui é genérica. Então, para uma curva com essa equação, a reta tangente no ponto x0, y0 tem esse formato. E observe que a fórmula está grande, mas ela é fácil de gravar, porque a gente acompanha a equação da curva do início. Então, aqui era ax ao quadrado. O que eu fiz aqui? Era x ao quadrado, um x continua, o outro x virou x0, que é o x do ponto que eu estou usando. Y ao quadrado, mesma coisa, um y continua, o outro y vira y0. Aí aqui eu tinha 2cx, ou era c vezes 2x. Esse 2x virou x mais x0. Em vez de ser x mais x, que é 2x, é x mais x0. E aqui o d com 2y, em vez de ser y mais y, ficou y mais y0. E o e continua. Na verdade, todas as constantes continuam, né? O a continua, o b continua, o c, o d e o e continuam. Então isso aqui, cara, é uma fórmula pronta. Eu estou cuspindo a fórmula, eu não estou demonstrando, porque a demonstração da fórmula, para você demonstrar, a gente tem que usar a derivada, então a gente não viu a derivada ainda, então por enquanto você decora a fórmula, mas é uma fórmula porreta. Você decora essa fórmula aqui, acabou. Nessa questão eu posso aplicar direto a fórmula, porque eu tenho a equação do negócio, e ainda dá até uma equação mais simples que essa, porque nem tem C nem D, né? Para aquela questão, o C e o D valem zero, e eu tenho o ponto. Se eu tenho o ponto e tenho a equação da curva, acabou. É só aplicar, ó. No lugar do x ao quadrado, ficou x e o x do ponto. Então, 3x. No lugar do y ao quadrado, ficou y e y no ponto. 12/5 de y. E o resto, as constantes continuam. Pronto, acabou. Isso é a equação da reta tangente a essa elipse nesse ponto. Já está pronto, resolvido. A gente só precisa agora terminar as continhas aí, né? Primeiro eu multipliquei por 225, aí virou isso aqui. Depois dividi por 3, virou isso aqui. Acabou. Beleza?